Oi, gente! Os porta-vozes dessa edição são os fundadores do Ubuntu Lab, que é um programa de inovação aberta em cidades inteligentes para a redução da desigualdade racial no estado do Rio de Janeiro. E eles batem um papo sem padrão comigo sobre como foi a primeira edição e os projetos que foram gerados através dessa iniciativa incrível. Se liga só! A gente sabe que o racismo estrutural é muito latente, assim, né? E eu até vi uma entrevista não, uma live que o Christian estava participando, foi quando ele apresentou lá no comecinho o projeto, e eu tava vendo um monte de vídeos lá, né? E aí eu vi bem bacana você falando, assim, da relação dos algoritmos, né, da ciência de dados, o quanto isso passa despercebido, assim, para a maioria das pessoas, pensando no recorte racial mesmo, né? E que esse foi um dos motivos até de ser estruturado, assim, um dos pilares do Ubuntu Lab, né? E eu queria entender um pouco de vocês em relação a esse recorte racial que vocês trouxeram mesmo no projeto, né? Porque como a pessoa preta, né, está muito mais ligado ali à pobreza e a questões de inferioridade, principalmente relacionado à inovação e à tecnologia, como vocês enxergam um projeto em si dentro desse meio, né, dentro dessa realidade? O projeto tem esse recorte mesmo porque a gente já tinha uma dificuldade, né, de encontrar profissionais negros, né? Isso também são dados que mostram isso, né? Uhum. A falta de profissionais negros na área da tecnologia e também em diversas áreas mesmo, Sim. em áreas de destaque, de liderança. O recorte, quando estava criando o projeto, né, não fui eu diretamente que tive a ideia da criação do projeto, né? Foi o Matheus e o Ramires junto. Eu cheguei depois já trazendo uma ideia mais social, né? Eu queria pautar outros temas dentro desse núcleo de tecnologia, porque o Ramires vivia falando para mim que tecnologia tem que ser uma ferramenta, né? Ela não tem que ser uma barreira na sua transformação, né? Então, aí comecei a desenvolver junto com eles, e aí foi uma questão que bateu de frente, né? A questão do algoritmo. Eu tenho outros amigos também que debatem sobre esse assunto, pesquisam mesmo sobre ele, e a gente vê que isso aí é uma barreira muito grande, né? Porque a gente está numa tentativa de transformação, né, da tecnologia, de, de colocar pessoas pretas dentro desse espaço, mas sendo que ele é todo branco e por ele ser todo branco, ele cria certas barreiras para a gente. Sim. A tecnologia, a tecnologia, ele é um espelho, né, da sociedade. E também se a sociedade ela se mostra racista, se ela tem mais pessoas brancas também no seu desenvolvimento, ela vai excluir as pessoas pretas em algum determinado momento, né? E aí a gente trouxe alguns exemplos, né? O Robotai é o que a gente sempre falava, que era realmente uma questão da tecnologia ali, ela transpor o que a sociedade é, a sociedade é racista, né? Misógina, esqueci o nome da palavra também, que é anti-judeu também, que foi uma das coisas também que ficou muito ali latente, né? E aí a gente começa, né, essa empreitada, né, para poder falar sobre a questão tecnológica e negritude, né? Mas acho que é qualquer outro grupo minoritário, né? Mulheres Sim. também, indígenas. O cenário é homem branco que está comandando isso. E a gente vê reflexos dessa falta de pessoas pretas nesse cenário também, como é que ele interfere na nossa vida também, né? É muito preocupante para mim quando eu vejo em alguns lugares projetos, por exemplo, de reconhecimento facial, porque eu fico preocupado como é que esse tipo de tecnologia seria utilizado, sendo que pessoas brancas que projetam isso. Racismo está dentro disso. Muitas das vezes a gente poderia ter malefícios, né, com esse tipo de tecnologia. Então, foram questões que a gente também perpassou, né? A questão de ética, que eu aprendi bem com o Matheus. A tecnologia é algo mais usável para a gente, né? Realmente, uma coisa que a gente poderia utilizar sem muito problema, né? Sem passar por essas barreiras de, por exemplo, embranquecer a nossa face. Mas também a tecnologia com uma maneira, porque é uma maneira de mudança social mesmo em si. Sim. Que por conta de que se a gente consegue se incluir nesses núcleos que cada vez mais empregam, a gente também está lutando aí contra a desigualdade social e também racial, né? Eu gosto sempre de pautar as questões do Brasil, primeiro falando de raça e depois de classe,
Sim. Então, acho que essa é a importância também do projeto, essa é a importância da gente falar de tecnologia no geral. E é bom sempre falar também que tecnologia é muito mais do que só a questão do algoritmo. Não aprende esse tipo de coisa, né? Esse tipo de orientação relacionada à inovação, à tecnologia, o que de fato é tecnologia, a gente cresce, pelo menos eu cresci assim, e as pessoas que estão aqui, assim, inseridas no meu meio, vamos dizer assim, elas cresceram também achando que tecnologia é relacionada à computação. Ah, eu não sei mexer em computador, então não sei o que é tecnologia, sabe? E aí eu conversando com o Ramires, a gente trouxe até essa reflexão mesmo, né, de que assim, tecnologia não é associado só a ciências de dados, é também isso, né? Mas assim, também não é só relacionado a computadores, a digitalização das coisas, mas é muito mais além disso, né? Eu acho que é bacana o projeto de vocês que tem esse viés mesmo, né? Que É desmistifica engraçado isso porque daí. nós desmistificámos muita coisa, assim. A primeira coisa foi, vamos fazer um programa sobre tecnologia e precisamos perguntar e vai ser tudo online, porque Sim, foi veio um a grande pandemia. desafio, né? Eu imagino. Não tinha sido desenhado para ser online, 100% online. Aliás, ia ser presencial, ia ter dinâmicas, ia estar todo mundo junto. E aí Uhum. passou a ser tudo online. Então foi o primeiro desafio, mas também se abriu um outro espectro. E depois foi perguntar, ok, então vamos chamar as pessoas para um programa online. Sabemos que há a questão da desigualdade, as realidades que a gente sabe, como é que vamos ter que saber se as pessoas têm acesso à internet e com que equipamento e com qualidade de internet. Então foi as primeiras perguntas, não é? E agora queremos ver se realmente as pessoas vão ter capacidade de assistir ao programa online. E felizmente, assim, tivemos algumas respostas de pessoas que não tinham equipamento, pessoas também não tinham acesso à internet, mas a grande maioria tinha, de alguma maneira. Uhum. E isso já foi uma coisa bastante positiva, né? Chegámos a pessoas que tinham acesso, então foi legal. Mas durante o programa a gente começou a ver assim, a maioria das pessoas tinha as câmaras desligadas e nós muitas vezes perguntávamos, mas porquê? A pessoa está com vergonha ou não está a sentir-se à vontade? E começámos a debater-nos com as questões da qualidade da internet, Uhum. né? E da forma de como é que essa tecnologia chega onde estão as pessoas que nós queríamos trazer para este programa. E a outra foi essa, né? Assim, ao longo do programa nós falávamos muito de tecnologia ligada a vários macrotemas, né? Tínhamos saúde e saneamento, tínhamos a vida urbana, tínhamos a educação popular, tínhamos a ética e privacidade de dados e tínhamos a questão de género. E aí, quando começámos a falar de tecnologia, antes do programa mesmo começar oficialmente, convidámos várias pessoas para falar sobre esses temas. E chegou-nos esse entendimento, por exemplo, Kemetic Yoga, que veio uma Ana Sou, veio-nos falar sobre isso, era uma tecnologia super antiga, né? Veio lá do Egito. E nós estamos a falar de ancestral, quando a gente fala dos saberes ancestrais, era uma tecnologia. Então começámos a desmistificar o que era a tecnologia, né? A gente fala hoje de tecnologia, cidades inteligentes, e inteligente porquê? Porque ela é toda monitorizada e onde é que está a inteligência? Não vem da máquina. A inteligência vem de quem está a comandar a máquina. Então aí veio essa percepção do que é tecnologia e veio associado às questões do racismo, né? Porque lá está, se quem está a controlar a máquina, a maioria é o homem branco, né? Ou vêm essas perguntas todas. Então começámos a desmistificar muita coisa para nós também durante o programa. Foi muito transformador também nesse sentido, assim, Que fazer legal. perguntas e chegarmos a novas respostas. Quando vocês falam sobre cidades inteligentes, assim, fica claro para mim, mas como vocês traduziram isso
as pessoas que participaram do programa, né? Porque as pessoas falam cidades inteligentes, falam, meu Deus, na realidade do Brasil, quando que um dia isso aqui vai ser inteligente, né? Tipo, porque a gente tem um pouco dessa descrença relacionada ao país, né? Quando se fala em tecnologia, em coisas desenvolvidas, principalmente trazendo esse recorte racial. Como vocês lidaram com esse tipo de questionamento sobre o que é de fato cidade inteligente aplicado para o Brasil? Assim? Quando a gente estava escrevendo a proposta do Ubuntu Lab, quando a gente vai falar sobre racismo tecnológico, a gente identificou uma conexão com racismo institucional, que é a negação do direito à cidade, né, às instituições, né, os direitos. E que, na verdade, a tecnologia ela é um agravante desse espaço, na verdade. Né? E aí, quando a gente chega para as pessoas e fala assim, olha, a tecnologia ela é só um canal, na verdade, ao se restringir a tecnologia a um determinado ponto, se é algoritmo, se é computador, ele cria tipo como se fosse uma porta que isso é tecnologia e tudo aquilo que está fora disso não é. Uhum. Mas a partir do momento que você chama as pessoas a reconhecerem que elas vivem o espaço e que elas vivem essa vida, todas elas são cheias de tecnologia dentro de si. Qualquer pessoa é um mago tecnológico porque vive no espaço público, no espaço urbano. Uhum. Eu só preciso reconhecer que a tecnologia dela é tão boa quanto a inteligência artificial que é feita nos computadores, hipercomputadores do Vale do Silício. É só ela reconhecer que a ideia que ela tem é tão válida quanto o que o pessoal está fazendo no mercado financeiro em Wall Street, ou coisa do tipo, ou qualquer uma das universidades de ponta. E aí, a partir do momento, assim, basicamente assim, olha, é só reconhecer, sacou? É um trabalho que conceptualmente é fácil, assim, olha para você, olha para sua vida e vê o tanto que ela é poderosa. Que legal. Obviamente isso é um processo bem grande, mas esse aqui é o espaço, porque o espaço já é diverso. Reconhecer esse espaço como diverso, como potente. Eu estou-me lembrando, houve uma primeira live que a gente fez, foi com a Zaika dos Santos. Ela fala muito de afrofuturismo. E ela trouxe, assim, ela estuda o STEM, que é ciências, tecnologia, matemática... Estatística. Engenharia. Né? Ela tem essa sabedoria de tudo ligado. Uhum. E na live dela, acho que na Albirim também, houve várias coisas que foram muito interessantes, assim, para mim, que me chamaram a atenção, que é como na universidade, nesta sociedade moderna, a gente separou tudo, né? Pôs tudo em caixinhas. E está tudo interligado. Né? E essa interligação é a sabedoria. Então, não dá para separar a tecnologia e dizer que tecnologia é isto, porque a tecnologia é uma sabedoria e está ao serviço de outras coisas. E essa tendência de nós desfragmentarmos a vida é que nos leva a ter uma visão um pouco não muito abrangente das relações que tem. Mas é um negócio também a se pensar a questão de como a tecnologia também ela se coloca para o povo preto no Brasil, pelo menos na realidade do Rio de Janeiro. E outra questão também que eu vou acabar falando junto também é sobre as pessoas verem um computador como tecnologia, mas não ver um lápis como tecnologia, sendo que precisa de todo um conhecimento. Ali tem várias coisas que perpassam aquilo, tem engenharia, tem design ali no meio, então tem coisas que são tecnologia indiretamente, diretamente. Agora, falando mesmo da questão da tecnologia, como é que se coloca para a população pobre, preta, no Rio de Janeiro, por exemplo, é a questão das gambiarras, né? Que a gente se prende muito nisso, né? Isso é uma maneira de sobreviver, isso é uma tecnologia, você pega ferramentas ali e consegue, de uma outra maneira, colocar de uma forma que você consiga sobreviver, da maneira que você precisa ou necessita, né? Então, e também foi essa questão, né, que a gente teve também no projeto, foi de passar para as pessoas que tecnologia, ela perpassa tudo, basicamente.
E ela perpassa, desde tanto o pessoal que, por exemplo, até que está vindo agora para poder ver do projeto, aí fala sobre questão de cidades inteligentes, é um pouco difícil de fazer uma quebra com a pessoa de que tecnologia também é permacultura, entendeu? Isso é um tipo de tecnologia, o contato com a terra é um tipo de tecnologia. Isso é coisas que os nossos povos ancestrais sempre souberam, né? O povo africano. E com a reflexão que eu tive, né? Quando a gente fala de afrofuturismo, né? Dentro da palavra em si, literalmente, é como se fosse do futuro. Mas eu entendo que a prática do afrofuturismo, ela já era antes, sabe? Antes da escravidão. Então, quando a gente fala sobre afrofuturismo, né? Quer trazer esse resgate do povo preto de circular o black money, né? De fazer a gente ser protagonista do nosso dinheiro, da inovação, a gente está ali. Eu entendo que isso já foi feito antes, né? Mas aí teve todo um recorte histórico aí. E a minha pergunta é exatamente essa: se vocês trouxeram esse tipo de reflexão histórica dentro do programa, se houve pessoas dentro dos bolsistas, né? Que agora são os bolsistas, se eles trouxeram também esse tipo de reflexão para vocês, como é que foi esse processo assim relacionado ao afrofuturismo? Para mim tem, né? O primeiro contato com o afrofuturismo, Pantera Negra, com certeza. Não tem outro caminho. Você vê uma sociedade que muitas das vezes a vestimenta é muito ancestral, então isso para mim era muito confuso. A vestimenta era muito ancestral e vinha cheia de tecnologia e tal. Para mim era tipo, vamos com calma, porque isso aqui me confundiu. Mas eu martelava sempre na questão minha pessoal mesmo também, a questão religiosa, né? Porque tem muito dessa questão da tecnologia, do futuro ter sido no passado também, ter sido, é o presente, ele é o futuro Ele também. traz essa ancestralidade muito latente, assim, fica muito claro, né? Essa reflexão de afrofuturismo, mas que era antes, é uma coisa meio doida. E eu sempre colocava essa questão mesmo da religião, dessa ancestralidade, para a gente poder falar sobre futuro, para poder falar sobre essas questões, porque até esse contato ancestral que a gente tem, ele é um futuro, né? Então muitas vezes eu queria dizer para as pessoas também que afrofuturismo não era só tecnologia do que a gente pensa computador e um negócio computacional, mas é uma filosofia também, né? Então você para pensar, a filosofia em si, ela já é uma tecnologia, mas é uma tecnologia num olhar mais abrangente, muito mais abrangente, né? A filosofia permite a gente parar e refletir, por exemplo, uma arte afrofuturista de uma maneira diferente, porque quando a gente bate, por exemplo, numa arte afrofuturista, a gente percebe muito bem que ela é afrofuturista. Porque eu me lembro quando eu comecei a ter muito contato, por exemplo, com esse tipo de arte, eu esqueci o nome do artista agora, mas eu sigo ele até hoje no Instagram, e eram imagens tipo assim, bem característico do Pantera Negra mesmo, assim. Eram pessoas com vestimentas ancestrais dos seus povos em África, e atrás eram tipo planetas, muitas cores, coisas assim que você não conseguia distinguir ali como foi a viagem, assim. Qual era o futuro? E, no caso, é só um comentário que sobre o que a gente falou, né, sobre o afrofuturismo. E antes do Ubuntu Lab acontecer mesmo, a gente abriu as inscrições, a gente fez umas sessões e convidou umas pessoas para falar. E a gente convidou uma pessoa que, para mim, é uma referência muito potente de afrofuturismo no Brasil, que é a Zaca dos Santos. E ela, assim, é uma pessoa sensacional, que, inclusive, você pode dar uma olhada na sessão aí, tá gravada na internet. E acho que tem em relação a Zaca fala muito sobre multiplicidade. A Zaca fala muito sobre isso. E no Ubuntu Lab a gente aprendeu isso na prática, assim. Já tinha as temáticas múltiplas do Ubuntu Lab, mas ver as pessoas fazendo todas essas temáticas ao mesmo tempo e ainda assim trabalhando digitalmente foi isso na prática, assim, tá ligado? Essa ideia de a pessoa preta que trabalha com saúde pensar numa tecnologia digital para poder ampliar o alcance da saúde para a comunidade dela, sacou? E outras coisas que foram se integrando e foram produzindo muito conhecimento e muita prática também. E aí eu queria só trazer uma citação, que eu vi hoje isso, que é a Bell Hooks fala sobre subjetividade do negro radical. A subjetividade do negro ela precisa ser radical e múltipla. E pensando nisso, entender que existe a afrocentricidade e respeitar também a culturalidade local e misturar tudo isso, fazer parte de uma coisa da outra.
e eu acho que o Ubuntu Lab trouxe isso muito à tona. Assim. Tem projetos que trabalham a educação alimentar e trabalham a ancestralidade também nesse processo de reeducação alimentar. E aí produzir hortas comunitárias, mas também pensar em como produzir horta e alimentos trabalhando a ancestralidade, tipo, misturando tudo e sempre trazendo essa pluralidade. Eu acho que o afrofuturismo foi muito praticado. E foi falado também, mas foi muito mais praticado no Ubuntu Lab. Eu queria entender se vocês conseguem falar um pouco sobre, pelo menos um projeto, assim, que traz um pouco dessa reflexão da tecnologia, que era o que a gente estava comentando, né? Dessa desmistificação aí sobre tecnologia ser relacionada a computadores, né? Tela Preta, que o Tela Preta, para mim, é tipo o projeto, assim, que realmente eu emociono em ver acontecendo, né? Porque traz o nome, né? Tela preta, essa questão do computador, né? Um computador dedicado e também a questão de raça. O nome é ótimo. O nome é ótimo. E são 4 mulheres, né, que pensam o projeto e já tem um lugar de implantação, né, que é no Complexo Mogia, né, dentro de comunidades, né. A gente vê, eu falei da questão da gambiarra, né, mas a gente também quer, assim, dar portas, dar porta de entrada, dar meios para que as pessoas da comunidade entrem também nesse mundo e por ali também façam a sua mudança, né. E o Preta tem essa ideia, elas fizeram uma jornada favelada, né, falando sobre tecnologia, trazendo exemplos ali também de como a gente pode tratar a questão da tecnologia. E aí o projeto delas trata mais de realmente inclusão de mulheres pretas na tecnologia. Então, tem muito esse recorte diretamente. E eu acho que é uma coisa que ela precisa ser bem colocada também, porque também, quando eu vejo pretos na tecnologia, eu também vejo um pouco mais de homens. Então, essa questão de inclusão também maior das mulheres aí, dentro desse meio, também é uma questão que pode ser. Para mim, o Tela Preta ele tem uma dimensão interessante, e pegando um pouco aquilo que o Ramires estava falando, de usar a tecnologia para amplificar um conhecimento tradicional, secular, invisibilizado. Porque quando a Tela Preta fez a jornada da educação favelada, elas estavam em busca de um conceito, da identificação de um conceito que é a educação favelada. Porque não é só incluir e educar em termos tecnológicos, mas educar de forma da favela, que é uma tecnologia secular, tradicional, nossa. E como é que a tecnologia de construção de favela? Como é que a gente pode adaptar isso para educação e usar isso para educar tecnologicamente? Então, tem toda essa história. Desafio. Combinar com a tecnologia e empurrar isso para o futuro. E aí, para mim, essa que é a sacada que identifica todo o conceito do DNA do Ubuntu Lab, assim, isso aqui tá aí. E aí eu quero, assim, realmente exaltar as mulheres negras dentro desse projeto, que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu falei com o Ramires em relação a isso, que quando a gente vai lá no feed de vocês, por exemplo, e ver todas aquelas mulheradas lá, tipo, pelo menos uma em cada projeto, é muito legal de ver isso. Eu fico muito, assim, pessoalmente falando, muito feliz. E é o que eu comentei com ele também, né? Porque eu acho que esses projetos foram tão assertivos pelo fato de ter mulheres negras, porque falando de mulheres negras, somos a base da pirâmide social, né? Então, tem muitos recortes até chegar na gente, né? Então, assim, passa por muitas pessoas. Quando beneficia a mulher preta, realmente vários beneficia projetos, assim, muito legais. Houve 2 projetos que falam muito da questão da alimentação. Um deles, né, o Assante, que pegou nessa vontade de querer educar para uma alimentação mais sustentável, mais saudável e também resgatando os saberes ancestrais, né? Criando no futuro, pós-pandemia ou num momento em que seja mais viável as pessoas se encontrarem, criar uma horta comunitária no Complexo da Maré. Achei isso incrível. Maré, acho que não é complexo, é só na Maré. E tínhamos um outro da alimentação também, que é a ideia de que pode-se vender os pequenos produtores, né? Muitas pessoas produzem coisas em casa e às vezes têm excedente, então poderem vender
para as pessoas mais próximas, através de uma app, de uma forma muito simples. E isso gerando também essa economia local, em que o dinheiro realmente circula, ou nem precisa de ser dinheiro, pode ser só um token, algo que seja mais um sistema de troca e que se crie uma comunidade mais resiliente, sustentável e local, né? Chamando também para a questão da alimentação orgânica, da alimentação orgânica, porque é uma das questões é que muitas vezes o povo preto não tem isso, alimenta-se de uma forma menos saudável por conta, né, da própria máquina que gira à volta do o que é que se vende mais barato, o que é que como é que se manipulam massas? É através da alimentação, muitas vezes. Então, esse resgate da alimentação mais saudável também cria resiliência nas próprias pessoas, cria mais saúde, enfim, várias questões. Tínhamos também 2 projetos ligados à segurança da mulher no espaço público e nos transportes, os 2 com algumas vertentes diferentes, também um deles quer criar uma espécie de uma rede de mulheres que possam fazer percursos Isso é muito legal. juntas, para poderem se sentir mais seguras e também reportar, por exemplo, falta de iluminação, reportar problemas para a prefeitura que vêm nos seus percursos diários, portanto, ser uma plataforma de denúncia de lugares ou que são pouco iluminados ou que têm mobiliário urbano, mas que não é um lugar seguro para as mulheres circularem. Enfim, chamar a atenção de que o espaço público também é um espaço ainda muito machista, não é? E pouco seguro. E tem mais projetos maravilhosos. Querem falar? Ramírez, não sei se ele ainda está dirigindo. Eu posso continuar. Não, parei agora. Pode continuar, fica à vontade. Vai aí tu, Ramírez. Espera aí, estou me ajeitando aqui, eu começo. Posso falar daqui a pouquinho. Tem um projeto, né, que é o Central Afro, que é um projeto que pode absorver quase todos os outros projetos de alguma maneira. Eu entendi. O Central Afro foi bem interessante também, o que relacionado muito a essa questão do Black Money mesmo, né? Isso. Basicamente quer ser uma plataforma que reúne tipo um catálogo de todos os pequenos negócios, né? Todas as tecnologias de negro para negro. A proposta do Odília é realmente reduzir essa violência obstétrica, tá ligado? Através da tecnologia, com informação, com comunicação, com a forma que elas conseguirem fazer isso acontecer. Que incrível. E eu acho que... Para mim, o Odília é o melhor exemplo. Minha mãe ela é enfermeira, mulher preta, só que eu tinha essa questão. Para mim era uma questão que, na minha cabeça, todo mundo sabia disso e eu não falava muito, que minha mãe menciona, né, fala sobre isso. E foi interessante ver que isso é uma coisa que meio que escondido ainda, vamos dizer assim, e acontece. Durante a pré-entrevista, né, eu estava conversando com o Ramírez, ele falou um ponto importante sobre o programa ter sido aberto para... Porque eu sei que vocês tiveram alguns requisitos por conta do edital, né? Mas que a maioria deles eram para pessoas da UFRJ e tudo mais, e que dentro dos projetos que foram escolhidos não tem pessoas dentro de faculdades particulares, por mais que vocês tenham aberto também para as outras faculdades. E eu queria entender o que vocês acham em relação a essa defasagem aí. Eu acho que assim, tem algumas coisas que são importantes falar sobre isso. Acho que, primeiro, fazer o Ubuntu Lab em 2020, no Rio de Janeiro, isso corresponde mais ou menos a 16 anos desde o início das cotas, do programa de cotas raciais. Então, a primeira universidade... uma das primeiras a implementar foi o UERJ, no estado do Rio de Janeiro, foi em 2004. Eu não estava na graduação. E, assim, o que dá para ver que a parte interessante é que, assim,
quantidade de pessoas pretas e pardas dentro da universidade cresceu muito nesse período, nesses 14 anos. Uhum. Muitas delas são mulheres, e isso é muito louco, assim. Não sei se o Ramires falou, mas a gente chega no início do Ubuntu Lab com mais de 60% dos inscritos eram mulheres. Isso é muito louco, porque assim, não só as mulheres, tem mais pessoas pretas dentro da universidade, tem mais mulheres pretas dentro da universidade. Isso é muito doido, porque isso, o Ubuntu Lab reflete um pouco isso, né? Então, essa é a parte um pouco boa. A parte talvez menos boa primeiro porque o Ubuntu Lab ele navega desse nosso círculo para fora. Então, ele nunca teve nenhum esforço de divulgação externa ou seja, por causa disso, o público ele vai sempre estar restringido a dentro da UFRJ. A gente tinha restrições de bolsas, então 2/3 das bolsas eram para ser, mas os inscritos eram liberados, quantas pessoas pudessem entrar. E até tem gente de fora, tem gente de universidades privadas, tem muita gente de institutos federais públicos que não são a UFRJ e de universidades estaduais, nomeadamente a UERJ, principalmente, né? Que é aqui a principal do Rio. O que eu acho que tem uma coisa que é interessante e que tipo assim, reflete também, que eu acho que essa disponibilidade do tempo para poder fazer, porque eu acho, não sei se eu estou falando muito do sentir, né? Então, assim, tem muita gente que, para estar numa universidade privada, tem que trabalhar e aí mata o tempo. Universidade mais trabalho, Ubuntu Lab. Eu estava até comentando, Matheus, isso com o Ramires, né, de que eu não posso provar em dados também, é muito do meu sentir, mas como eu fui essa pessoa de que, assim, por exemplo, eu tenho amigos na faculdade pública, da USP mesmo, que tem aula 4 horas da tarde. Eu fico... eu nunca vou conseguir ser essa pessoa, entendeu? Porque na idade deles, né, um pouco mais novos do que eu, nesse caso, eu não tinha esse tempo de estar 4 horas da tarde na universidade. Meu negócio era das 7 às 11, entendeu? E eu acho que isso reflete um pouco da realidade dos alunos de faculdades particulares, né? Que, obviamente, é uma realidade bem diferente. A importância da bolsa de pesquisa para a disponibilidade das pessoas. Porque o Ubuntu Lab ele tem um orçamento, a gente está sendo transparente assim, o orçamento do Ubuntu Lab total foi feito com R$90 mil. Um programa de 6 meses de inovação para mais de 200 pessoas que participaram dentro do Ubuntu Lab. Todo digital, então assim, a transparência chega nesse nível. Grande parte desse valor, acho que na casa, pelo menos 30% foram bolsas de pesquisas para os alunos. Para os participantes. Mais do que isso, eu acho. Se não for chegar na casa dos 50%. Mesmo assim, foram 24 pessoas, todas elas, as 24 pessoas receberam bolsa. Uma bolsa pequena, mas o quanto que isso é importante para dar disponibilidade, dar esse fôlego de tempo. Dar essa disponibilidade da pessoa estar disponível para o Ubuntu Lab. Ou de criar essa intenção de a pessoa não vai pegar um segundo trabalho. Exige muita dedicação, né? É um período muito crucial, assim, dentro do que o Ramires estava comentando comigo, que realmente tem que ter muito tempo para fazer isso, né? Dedicação, no que eu falo, né? Porque tempo a gente vai arranjando, mas se dedicar a isso exige bastante esforço, eu imagino. Eu queria só trazer uma coisa, mais uma vez, né, da história, né? Antes de ser online, nós tínhamos pensado fazer uma abertura com a Zaica, presencial, na universidade, íamos fazer até um curso com ela de STEM, e eu lembro-me de estar a falar com ela sobre isso, assim, então vamos fazer esse curso aberto à comunidade, fora da universidade. Era um dos nossos intuitos, fazer uma coisa dentro da universidade, mas abrir, né? Não ficar só fechada no universo da universidade. O que aconteceu foi que depois esse espaço
presencial não rolou e virou online. E a questão do online, quando nós também estávamos a pensar, pensámos, ok, como é que vamos fazer para que as pessoas possam estar com tempo? Então decidimos fazer primeiro as sessões sempre no final do dia, 18h30 ou 18 horas às 20 no máximo, não ter durações muito longas, né? Final do dia, e gravar tudo para que as pessoas, quando tivessem no seu tempo, assistissem. Então foi pensado, apesar de a gente saber que mesmo sendo gravado, mesmo podendo assistir depois, tem toda a vida correndo, né? E o tempo não dá para tudo, né? Mas foi muito pensado sobre isso e debatemos muitas vezes sobre esse assunto, assim, como é que a gente tenta ser inclusivo, sabendo a realidade, né? Porque o Ubuntu Lab não vai mudar a vida das pessoas do dia para a noite. Ela vai ser um processo que necessita de dedicação. E, na verdade, assim, tivemos um funil, né? As pessoas iniciámos o programa com 160 pessoas, as pessoas foram desistindo também por conta das suas vidas pessoais, por conta da pandemia, não podemos esquecer que estávamos numa situação nada comum, né? Estamos na pandemia, mas assim, chegámos ao fim com muito mais projetos do que nós imaginámos, com 9 projetos, com 30 pessoas, com 27 extensionistas que, no entretanto, queriam muito participar do projeto e no final, né, estamos assim, a receber muita atenção, a dizer, não, muito leve, continua. Então, teve uma história de aprendizagem e sentimos a necessidade, né, de haver mais e mais espaços que sejam espaços seguros para falar das questões reais do que está acontecendo, mas também espaços de empoderamento, de dizer, olha, você é capaz, você tem ferramentas, só precisa, assim, esse espaço seguro para trocar figurinhas e bola para a frente. E foi isso, assim, foi um lugar de muito amor também. A gente se preocupou com isso. O Christian trouxe nas primeiras reuniões para a gente sobre a gente deixar o Ubuntu Lab como um espaço aberto para visitas, assim. Então, com a ideia de ser presencial, qualquer um podia ir nas sessões, nos encontros que a gente faria. Assim, qualquer pessoa mesmo. Assim. A gente podia convidar um amigo do bairro para ir. Inclusive, a gente conversou sobre isso, sobre a gente buscar essa sabedoria, esses conhecimentos com pessoas que a gente conhecesse na nossa comunidade. Assim. Eu lembro que a gente conversava sobre isso nas primeiras conversas lá. Agora também com a possibilidade, né, do próprio projeto meio que ser uma extensão do UFRJ também atrai pessoas também para poder estar junto com a gente, transformando aí. Isso daí é uma possibilidade aí que é muito boa, a Miri está rindo aí, mas isso aí é um caminho que animou bastante a gente também, né? Mas também tem outros caminhos, né? A gente estava desde o início com a Prefeitura do Rio fazendo o projeto e agora nesse cenário também político as coisas meio que se abrem um pouco mais, né? A pretensão minha e do Ramires já era trazer esse projeto de alguma maneira transformada para onde a gente mora, né? Para Duque de Caxias, mas especialmente no distrito de Imbaria. Mas as possibilidades agora também elas estão acabando se transformando em uma coisa maior, né? As pessoas estão se interessando, estão indo pesquisar sobre o que o projeto foi. E se a gente for para olhar e pensar assim, não tem quase projeto dessa maneira. Não tem projeto assim, anda aí que realmente eu conheço. E aí tem as possibilidades, né, agora da prefeitura, com esse novo cenário político, de realmente ser uma questão que possa ser levada em pauta como um dos projetos da prefeitura. Né? Também por contatos também que a gente conseguiu arrumar, as coisas parece que estão caminhando também para esse âmbito, o que é uma maneira boa, porque a gente talvez não precise tanto pensar na questão de orçamento, pensar em tudo, toda essa questão, e a gente se preocupar mesmo na questão de estruturação, que pode ser um caminho. Né? Demais, e trazer assim, uma última fala, né, que apesar de eu ter comentado sobre essa questão da defasagem de das pessoas em faculdades particulares, mas exaltar as pessoas pretas não brancas dentro das faculdades públicas, porque é um corre muito difícil,
Eu acho que, assim, eu fico muito feliz de todos os amigos e as pessoas que estão ao meu redor, que são, assim, todo mundo que consegue fazer uma faculdade pública, ou fazer uma faculdade em si, né? Principalmente falando de uma pessoa preta, porque às vezes é a primeira da família, que, tipo, é o meu caso. Então, assim, indo para uma faculdade pública, por exemplo, é ainda um corre muito maior, eu entendo, porque é um esforço muito maior em termos de estudo e tal. Não que a gente não seja, mas é uma realidade completamente diferente. E o Ubuntu Lab acabou protagonizando essas pessoas também, né? Pessoas pretas e pardas dentro de faculdades públicas fazendo coisas incríveis. E isso é muito bacana também. Mas eu agradeço demais, gente. Matheus, Joana, muito obrigada também pelo tempo de vocês. Foi muito rico, assim, para mim esse tempo. Obrigada, Ju. Foi muito legal. Muito Legal. obrigado, Ju, pelo espaço, pelo interesse, pela disponibilidade, pela condução, Pelas muito, perguntas. é muito bom a gente ter alguém guiando a gente contar essa história. Massa. Ramires, muito obrigada por essa super ponte aí que você fez com todo mundo. Agradeço demais o seu tempo e espaço também. Cara, foi um prazer.